Olá, meu querido cabeleireiro, profissional da beleza, meus barbeiros incríveis. Eu tô aqui para dizer para vocês que esse café da manhã vai ser especial. Eu sou fã apaixonada por esse nosso trabalho que é incrível de mudança de comportamento, de tratar pessoas e deixar elas mais belas. Nós temos que sentir, a gente tem que se sentir bela todos os dias. E o que você está fazendo hoje para melhorar a vida das pessoas? É com isso que eu começo. Quero contar para vocês que a minha parceira Elaine continua sendo a nossa melhor parceria de troca de informação, de trazer conteúdo para vocês. Então venha e entenda um pouco mais do que a gente está criando para você hoje. Bem-vinda ao Café Raiz, nosso segundo programa de 2026, trazendo essas informações que talvez hoje você não esteja usando ainda e que precisa começar a trabalhar melhor a sua persona. Bora lá, Elaine! Tudo bem? Oi, Thelma, tudo bem? Mais uma vez, né? Estamos aqui no Café Raiz com o objetivo de levar informação, com o objetivo de levar crescimento, né, para o profissional. Assim como eu tenho crescido, a gente quer contribuir. É isso aí. A gente está vendo tanta coisa acontecendo, né? Esse período que a gente está trazendo agora novidades, criações. O profissional cabeleireiro, ele se sente muitas vezes sozinho. Eu vejo muito isso. Você, como uma profissional também, teve que se adequar a tanta coisa, as mudanças, né, comportamentais que houveram. As clientes hoje sabem mais do que vocês, profissionais, mas têm menos habilidades e não sabe por que, que ela está falando aquilo. Então, como está esse comportamento hoje dessa mudança? Me explica um pouco o que, que você está fazendo de criatividade para trazer esse olhar diferente, não ficar da mesma forma com que você tinha a cabeça do passado. As mudanças elas ocorrem e a gente precisa mudar também, né? Realmente o que você falou é muito real. As clientes hoje chegam no salão e elas têm tanta informação, porque a internet das coisas está aí, né? E todo mundo vai buscar informação. Por isso que eu falo, nós profissionais não podemos parar de estudar, porque a nossa cliente está buscando informação. E enquanto ela está buscando informação, ela chega no salão e ela já, muitas vezes, ela chega armada. Eu falo para as meninas, ela chega armada. E qual que é o nosso primeiro passo? Não é a gente ser arrogante, orgulhoso e achar que a gente tem que ser incisivo nas coisas, mas a gente vai ser firme no nosso conhecimento. Agora, se o nosso conhecimento estiver escasso, a gente vai ficar abalado e a gente não vai saber o que fazer. Então, estudar para nós profissionais é muito importante, porque as coisas estão mudando com muita rapidez. E para fazer coisas diferentes e novas, porque as clientes esperam isso, né? Elas esperam a gente fazer mudanças, elas esperam a gente trazer novidades para ela. E eu percebo isso no sorriso de cada cliente que fala: você não para de estudar, hein? Porque elas ficam felizes com isso. Então, para fazer coisas novas, tem que fazer diferença, estudar. E lá na CIE, a gente está sim trazendo coisas novas para as clientes. O ano passado, né, através de uma ponte, eu falo que quando a gente se conecta com pessoas, as pessoas são pontes. Eu posso dizer que a Thelma foi uma ponte. Eu pude conhecer mais do visagismo junto com a família Trindade. E hoje a gente está levando as informações do visagismo, e o que fez muita diferença no meu trabalho, né? Muita diferença mesmo. Meu olhar mudou. E eu lembro que a Thelma me falou: você precisa ter um novo olhar. E eu não consegui entender aquilo, mas eu fui com esse objetivo. Um novo olhar, um novo olhar. E realmente eu saí de lá com um novo olhar. Eu falo que muitas vezes a gente precisa ter a assinatura. Qual é a assinatura que a Elaine entrega para o cliente dela? Porque todo mundo mexe com cacho, todo mundo mexe com cabelo, mas o que a Elaine tem de especial, que eu quero ir atrás dela, como o Romeu Felipe, como o Nunes, como tantos outros grandes mestres, né, do nosso mercado. Por isso que tem nome, né? Alguns tipos de corte, por isso que tem cuidados com algumas marcas que colocando aquele ponto de exclamação e falando: nossa, aquilo vem daquele enredo, daquela história.
E aí, você, profissional, o que que você está construindo hoje com o seu nome, com a sua história? A gente quer falar um pouquinho sobre a química em manutenção. A química com o seu cuidado, porque você só faz um trabalho, mas não sabe fazer a execução desse trabalho com excelência, aí deixa a desejar. Hoje a gente está querendo trazer um pouco mais dessa experiência. Conta para nós a degradação, o que acontece quando faz o processo químico? O processo químico, né? Quando a gente fala de química, nós estamos falando de tudo. Só que nós temos químicas que são químicas mais agressivas e outras que são químicas que não trazem agressão. Então, quando a gente fala da cosmética, é tudo uma mistura química, né, Thelma? Mas Exato. quando a gente fala da mistura química que a cosmética faz e a gente coloca no cabelo, que também é químico e também tem a sua parte física, nós vamos ter uma reação, né? Então, a gente vai ter essa reação que acontece como? Toda vez que eu faço uma coloração, uma descoloração, um alisamento, a primeira coisa que eu estou fazendo, eu estou degradando a cutícula capilar. É o primeiro passo. Então, se eu, para conseguir fazer uma transformação nesse cabelo, que acontece lá dentro da fibra, dentro do córtex capilar, eu já estou começando a degradar essa fibra ali através da cutícula, que são mais ou menos 14 camadas, né? Por aí, de 14 camadas cuticulares. E essa degradação, eu não tiro só a queratina, que é o componente de maior posicionamento, que mais tem no cabelo. Mas eu tiro também os lipídios, eu tiro também eu perco umidade, então esse cabelo está perdendo outras coisas que ele tem em menos quantidade. Então, todo o processo químico, toda transformação química, ele passa por um processo de degradar a fibra capilar. Por isso, antes da química, a gente precisa pensar no quê? Na anamnese. É uma coisa que a Thelma sempre fala. Tem que fazer a anamnese, tem que fazer ali a investigação se esse cabelo tem condições de passar por esse processo. Exato, uma análise, né? Tudo que você analisa, você vê o que é necessário. Você não pode pôr nem a mais nem a menos, é o necessário, porque tudo que é excesso a gente joga fora. E tudo que é pouco, você não vê o resultado. Eu vejo, sabe o quê? Que o resultado de protocolos é importantíssimo. Quem faz hoje no seu salão um processo de protocolo? Né? O protocolo é uma necessidade. Você faz o plano A, o plano B, o plano C. Você faz, né, a parte da acetinada, depois do carbono, depois on e off, né? Off on. Então, todo o processo você está trazendo para o cliente essa experiência, essa necessidade que o cabelo precisa e que depois ele não está acostumado. As pessoas acham que é costume, não. Se você já resolveu um problema, né, Elaine? Qual o motivo de você continuar? Eu acho assim, antes da química e após o processo químico, não pode faltar tratamento. Uhum. Né? A gente já falou em um outro programa sobre a importância do tratamento em casa, e agora a gente vai falar da importância do tratamento dentro do salão, antes e pós as químicas. Toda vez que eu vou fazer um procedimento químico, eu preciso fazer a anamnese, que é a análise da elasticidade, da resistência que esse cabelo tem, tanto mecânica. Eu preciso saber se esse cabelo vai suportar, meu primeiro passo. E se eu fiz uma análise, um diagnóstico, e eu percebi que ele não está tão resistente, eu posso entrar com o tratamento. Porque daí eu vou colocar, eu costumo dizer assim, que eu coloco soldados de guerra para brigar com o pó descolorante, para brigar com a coloração, para não degradar a fibra. Então, o tratamento antes da química, ele prepara. Tanto que, assim, lá no salão a gente não fica sem usar o nosso Coringa SOS. Por quê? Ele ajuda a gente antes das colorações, antes da descoloração, para fazer uma leve proteção nesse cabelo, para que, quando o pó descolorante começar essa degradação, ele possa brigar primeiro com o que eu coloquei ali, que é a parte sintética, e deixar o cabelo, vamos dizer assim, mais em paz, né? Então, para depois ele ter resistência e a pessoa curtir a transformação. Então, toda vez que eu vou fazer a química, eu posso fazer tratamento antes, durante e depois.
É isso aí. Eu vejo muito que as pessoas não pensam no processo comum, né, do dia a dia, das luzes UVA, UVB e UVC, que é a queimada, a desidratação. Eu não estou muito exposto ao sol, mas tem tanta umidade, tira a umidade, coloca umidade, luz de iluminação, luz do computador, tanta coisa. E a gente tem que ter proteção também. A maioria das pessoas deixam as clientes continuarem usando o processo ainda de shampoo e condicionador, shampoo e condicionador. Não dá mais, né, Elaine? Hoje a gente tem o finalizador, tem finalizadores que deixam, que continuam agindo até a próxima lavagem. Então, explica um pouquinho de cada um deles. A gente tem Sim. vários, né? Vários. Olha só, antes de eu explicar dos nossos finalizadores, eu quero falar que a gente está deixando, né, a nossa cliente desprotegida quando a gente não leva a informação de que o protetor ali térmico, ele não é só para a chapinha, para o secador, mas ele também é para o sol, proteger da poluição, né? A oxidação que está acontecendo constantemente, tudo isso está acontecendo. Todos os dias nós estamos oxidando, envelhecendo. E quando eu trago uma proteção para minha fibra, assim como eu faço com a minha pele, eu estou trazendo mais anos de vida, eu estou trazendo resistência para essa fibra capilar. Então, os nossos filtros, os nossos protetores, né, os nossos finalizadores da raiz, eles atendem todas a população, porque cada um deles é específico. Por exemplo, o primeiro que saiu, né, foi o finalizador de tutano. É isso mesmo, né, Thelma? E o finalizador de tutano, ele tem uma olfativa maravilhosa, ele é muito agradável, as clientes amam, deixa um sensorial gostoso. Tem cacheadas que preferem ele do que usar um outro, porque elas gostam do resultado. Isso é intencional, mesmo que não seja harmonioso para a necessidade do cabelo, mas é intencional. E se ela gosta, tá tudo certo. E ele protege do sol, ele protege do calor do secador, da chapinha. Porque tem um fenômeno que acontece no cabelo, ontem a gente até conversava sobre isso, que é o bolhas, né? Chama bulb hair. Por quê? Por conta do calor, e esse cabelo começa a ter bolhas. E aí, depois que ele tem essas bolhas, por passar pelo processo térmico, né? Ele pode ter pontos de erupção. E ele pode arrebentar e quebrar. Uhum. Então, quando eu coloco essa proteção, eu estou protegendo o meu cabelo de ter essas bolhas. Estou protegendo ele quando eu vou para a praia. Eu costumo dizer que o finalizador de tutano, se eu vou para a praia, é o meu preferido. Meu cabelo volta mais hidratado do que foi. Porque daí, todo o tempo, entrou no mar, foi para a ducha, enxaguou o cabelo, protetor. Foi para o mar, ducha, protetor. E aí o cabelo volta tão hidratado que dá até gosto de ver. E esse é o finalizador mais antigo, mas nós temos os outros. Por exemplo, o nosso pós-química, que ele tem antioxidantes para proteger a cor do cabelo. Então, quando a gente fala de proteção para o cabelo, sempre a gente tem que pensar, opa, eu tenho um cabelo natural, não uso nenhuma química, ou não, eu tenho uma química. Então, às vezes, a minha proteção ela precisa ser diferente do que quem não tem nada no cabelo. Então, o pós-químico ele é justamente para quem é colorida. Ele tem ali ativos que vão proteger a cor, dar mais durabilidade para a cor, além de estar fazendo todas as outras proteções que eu falei. Sol, vento, poluição, a luz, né? A gente está exposto muito à luz durante todo o tempo. Eu, por exemplo, não trabalho no sol, mas eu estou exposta à luz o dia inteiro. Então, precisa ter proteção. Não só para cabelos coloridos, mas também para quem fez químicas, né? A BTX, né? A vitamina F, que todo mundo usa hoje. Então, eu acredito que você que está usando esses processos pode e deve proteger o cabelo da sua cliente, porque essa é uma ação que a gente não pode deixar de ter proteção. Você fez uma modificação química, você precisa criar umidade, você precisa criar uma estrutura de manter a umidade naquele fio e, ao mesmo tempo, não deixar queimar e nem deixar tanto mais processos aquecidos, como chapinha, secador, que vai vir o inverno. Agora todo mundo quer secar o cabelo para não ficar com o cabelo umedecido.
Porque já teve muitas perdas, né, Thelma? Exato. Quando a gente fala da química, a gente está falando de perdas assim significantes. Além de eu ter perdas lá dentro do fio, eu tenho perdas muito significantes na cutícula. Então, quando eu venho com um protetor térmico, o que, que eu estou fazendo? Eu estou preservando essa perda de água, porque às vezes ficou pouco. E a água, ela é intrínseca dentro do fio. Mas se a minha cutícula estiver desalinhada, eu vou perdendo. Então, quando eu uso um protetor, o que, que eu faço com a cutícula? Eu alinho. Que ele é um condicionamento sem enxágue para proteger essa cutícula capilar. E aí eu estou protegendo o córtex, que é onde está a cor do cabelo, que é onde está a força, a resistência da fibra. Então, eu estou fazendo uma manutenção para deixar esse cabelo mais forte e resistente. Então, se eu, por exemplo, não tenho o costume de usar máscara, porque eu não tenho tempo, eu lavo o cabelo muito rápido, então eu preciso investir no bom finalizador para que eu consiga, pelo menos, fazer a manutenção diária desse cabelo e manter essa fibra saudável. Isso aí, Elaine. E quais são as orientações hoje voltadas para grandes reclamações que o mercado está tendo, né? Os clientes voltam a reclamar. Ah, meu cabelo não está legal, meu cabelo não está hidratado, meu cabelo. Agora eu estou numa fase que meu cabelo está caindo muito, eu estou com pouco cabelo. O que que isso, por que isso acontece? E o que a resposta de um cabeleireiro que entende do cliente deveria de falar para esses clientes? Essas são dicas para você, profissional, que está olhando, que tem essas perguntas diárias e a resposta que você tem que dar para o seu cliente. As reclamações, né, dos clientes, elas precisam ser ouvidas, né, Thelma? Porque o cliente ele está vindo e ele não tem conhecimento. Tem aqueles que buscam bastante informação, como a gente falou, mas tem aqueles que não. E às vezes a gente precisa fazer o quê? Essa análise. Como a gente faz ali a análise, de fazer o teste de mechas antes de uma descoloração, antes de um alisamento, para a gente ver a resistência dessa fibra, quando essa cliente chega e ela tem uma reclamação de que ela está tendo uma queda capilar, eu preciso fazer um diagnóstico também no couro cabeludo e na fibra. Então, a gente também, em outro programa, a gente falou muito sobre isso, mas a gente fazer uma tricoscopia nesse cabelo, nesse couro cabeludo, para olhar como está a saúde, se está em vermelhidão, que pode ser uma inflamação na pele, se tem escamação ali, se tem algum ferimento, se eu estou vendo espaçamento entre a saída do cabelo, que a gente chama de ósseo capilar, se eu estou vendo espaçamento, tudo isso são análises que o cabeleireiro pode fazer. Nós não diagnosticamos nada, porque nós não somos médicos, mas nós podemos fazer uma pré-análise ali para ajudar aquele cabelo, aquele cliente no primeiro momento e indicar para ele ir para o médico, né, procurar um especialista para olhar a causa, a raiz. Mas naquele primeiro momento, nós podemos ali já ajudar. Opa, esse couro cabeludo está ferido, está sensível, está irritado. Ouvir que shampoo que você está usando, como que você está fazendo essa higienização do seu couro cabeludo, quantos dias você está ficando sem lavar, porque todas essas perguntas vão nos orientar a trazer para o cliente uma informação, ou a gente educar, opa, está lavando pouco, vamos aumentar aí a quantidade de vezes que está lavando, vamos trocar esse shampoo por um shampoo que realmente vai cuidar dessa sensibilidade. E falando de sensibilidade, não posso esquecer do nosso pH, porque ele ajuda esses couro cabeludos que estão com coceira, sensibilidade, pessoas que passaram por quimioterapia e precisam ali de um shampoo que não traga irritação para a pele. O nosso pH ele é ideal para fazer essa higienização e esse cuidado. Nele a gente encontra vários ativos, inclusive ativos anti-inflamatórios, para trazer aí esse alívio, né? Essa calmia para esse couro cabeludo. Então, quando a gente faz essa análise, nós já estamos começando a ajudar o nosso cliente até que ele procure um médico. Mas é muito importante a gente trabalhar sempre pensando que todo efeito tem uma causa e que o que está acontecendo aqui pode ter uma causa mais interna, que essa pessoa vai precisar de um médico. Eu sempre conto o seguinte, Elaine, a gente tem tanto um envelhecimento que faz parte natural das nossas percas diárias, né? E a gente começa, um momento a gente vai ficar debilitado, vai perder alguma coisa. Sempre a gente vai perder e vai ganhar algo.
quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando enfraquecido. E a gente vai tendo algumas alergias, alguns excessos e outros menos, porque a gente não se alimenta 100% de tudo. Tudo isso vai dar reflexo no fio, porque ele é o resto de todos os alimentos jogado para fora e transparecendo, né? Porque quando a gente quer fazer um DNA de uma pessoa, o histórico dela, olha, avalia-se pelo fio do cabelo. Então, olha a importância do fio do cabelo. A gente tem uma cabeleireira que conta o seguinte: quando você ou qualquer outra pessoa, né, for falecer, você acha que vai parar o fio de cabelo crescer? Ou você vai encontrar o quê quando você abrir esse caixão depois de 3, 4 anos? O cabelo é morto, né? Mas automaticamente ele se alimenta de coisas mortas. E se você é forte, resistente, você vai ter um belo de um cabelo. E é aí que a gente precisa entender. Eu falo para os meus clientes: olha, se eu fazer uma forçona, ele não vai doer, ele não tem sensibilidade. Mas por que é um cabelo sensível? Porque o que a gente está agregando nele, o que a gente está trabalhando nele que está dando essa sensibilidade? O que ele está refletindo? Se a gente está com o cérebro aqui do ladinho, na onde germina o fio do cabelo, a alimentação, o estresse não altera, a vibração que você está entregando para o mundo está fazendo alguma alteração no fio do cabelo? Aí, olha só a proporção que aí a gente começa a avaliar e a pensar. Hoje o planeta, né, sofreu abalos e tudo isso pelo Sol. Mexeu em tantas estruturas. Será que não mexeu conosco também? Né? Então, tudo isso a gente tem que começar a pensar. A gente não pode só ir fazer o que tem para fazer. A gente tem que começar a analisar o porquê das coisas. Não existe nada sem um porquê. A gente tem que ser uma pessoa pensante. Pensar o porquê fazemos isso, pensar por que a gente entrega o dinheiro para o governo. Se essas pessoas que a gente está entregando, elas são aptas ou não, o nosso mercado pode transformar qualquer política, porque nós estamos com toda a classe social. A gente consegue fazer com que as pessoas raciocinem e tenham uma lógica sobre a política. Ele está sendo funcional? Ele está usando para aquilo que deveria? Se você entende do seu negócio, você consegue transmitir, inclusive, isso para os outros. Então, olha a importância que é um profissional cabeleireiro. E ele ainda continua achando que é só um cabeleireiro. Uma vez eu escutei uma história, Elaine, que assim, e quando eu comecei lá atrás, em 2000, com a Raiz Latina, a cabeleireira falou assim: nosso mercado ele é de cabeleireiros, que a gente não tinha uma profissão e a gente acabou entrando no mercado para cortar cabelo, porque a gente não achava trabalho, para fazer depilação, para fazer unhas. Gente, é um mercado milionário. O Guinness Book foi dar lá para o Romeu Felipe, né? Um prêmio. Pensa o quanto estratégico é o processo de você fazer um trabalho de excelência. Hoje, Vital Sassoon, grandes empresários no mercado e ramo ficaram famosos como Prada, Yves Saint Laurent, na mesma pegada de conhecimento. E você continua achando que é só uma profissão pequena, né? E eu falo assim, a gente está falando, né, dos processos químicos, todas essas pessoas passaram, né, pelo salão e foram desenvolvendo as suas habilidades e criando novidades para o mercado, o que enriqueceu o mercado e por isso enriqueceu eles, né? E eu falo, tem uma pessoa que eu gosto muito que fala assim, quanto mais problema você resolve, mais você vai enriquecer no sentido de que você vai se tornar mais reconhecido, você vai se tornar um profissional mais bem pago, vamos dizer assim. Importante. É uma pessoa que a gente não pode deixar de estar perto. Profissional cabeleireiro de eficiência, a gente não pode deixar de ficar longe de uma pessoa que é relevante, que precisa estar com a autoestima elevadíssima.
E isso tudo é excelência, né, Thelma? Se você procura ser excelente no que você faz, você não vai ficar entre os inferiores, vai ficar entre os melhores. Então a gente precisa ver. Quando a gente começa dentro do salão, a gente precisa colocar na nossa mentalidade, porque tudo é uma questão de mentalidade. Colocar no nosso pensamento que nós não somos qualquer um e que nós não estamos fazendo qualquer coisa. Né? E isso vai virar um sentimento e vira um comportamento. E através do comportamento, nós mudamos o nosso mercado. Através do comportamento, nós mudamos a história da nossa família. Né? Nós mudamos a nossa história, porque nós vamos ser profissionais que estão felizes no que estão fazendo. Né? Quando a gente está feliz, a gente não trabalha nenhum dia. Né? A gente diverte todos. É isso aí. E vou contar uma coisa para vocês: um cabeleireiro que faz a diferença para uma outra pessoa, começa com a demonstração da sua própria imagem. Por isso que o visagismo é importantíssimo. A autoimagem é refletida para aquelas pessoas que querem ser ela. Como que você está hoje? Quando você vai trabalhar, você acha que, eu vou trabalhar e vai descabelada, vai fedida, vai com a roupa rasgada, ou você vai com uniforme, ou você vai bem posicionado com uma roupa estilizada, ou como que você chega lá com uma maquiagem, eu tenho protocolos para trabalho, né, Elaine? A gente coloca um descritivo, a paleta de cores, tomar água a cada 2 horas, não pode ficar porque o bafo na cara da cliente, por isso que usa-se máscara para não ter olfativa na cara da cliente com mau, né, odor, porque a gente pode ter um problema de gástrico, pode estar o intestino, né, não está tão bem, e aí isso passa pela fala. Então, se posicione, se coloque adequado, entenda o que você está ofertando para o seu cliente, a sua imagem, a sua roupa, se ela está rasgada, se ela está suja, se ela está bem organizada, porque tudo replica. Você entrega algo de qualquer maneira para a pessoa, ela vai enxergar o quê? Como que ela é? Como que ela vai me entregar? E a limpeza dos aparelhos, né, Elaine? O pente, a roupa, a capa, traz uma capa molhada, umedecida para colocar no meu pescoço, que estou indo lá para estar limpa, organizada. Tudo isso são protocolos. Quando uma cobrança de uma Anvisa vem para cobrar algo, não é só o que ela está olhando como cosmética, mas é como você está entregando isso para o seu cliente. Então, tudo isso faz ser pertencente ao mercado, que é o nosso, da beleza. É o que você está entregando e repassando, a sua maquiagem, as suas parcerias, joias, coisas para penteado, roupa, estilização, entrega de postura. Tudo isso, a fala, a altitude, né? A altura de fala, não falar mal de cliente. Inclusive, tenho cabeleireiros que têm sala reservada para falar sobre temas. Não mal do cliente e muito menos na frente do cliente um problema que aconteceu. Você vai lá no canto, pergunta para outro cabeleireiro o que eu posso fazer e sair dessa muito melhor para aprendizagem, nunca mais deixar de fazer o testes, enfim, várias outras coisas. Mas dá uma solução para o cliente, porque cabelo cai e cabelo cresce de novo, graças a Deus. E aí eu digo para você, qual é o seu medo? Como que você comporta tudo isso? Mas pode dar seu testemunho. Enquanto você estava falando, Thelma, eu estava lembrando aqui, né? Outro dia a gente estava visualizando ali na internet. Hoje todo mundo grava vídeos, né? Faz os movimentos na rede social, porque é importante, é necessário, nós precisamos estar. Quem não é visto não é lembrado, então nós precisamos estar lá. E eu sempre preocupo com as meninas, né? As meninas que estão lá, gravam o vídeo, falo, gente, pelo amor de Deus, na hora que estiver gravando, olha pro lavatório. O lavatório tem que estar limpo. E aí, a Thelma também fala sempre isso lá na cidade de Jardins. E a gente vendo um vídeo de um passo a passo, e quando as meninas olharam, falaram, gente, olha esse lavatório, o lavatório muito sujo.
Jogado tinta para todos os lados, que é Exato, todo coloração. Mas respingado. naquele momento virou uma tinta. Sabe aquele quadro, pá, jogado aquarela? Aí fica aquela coisa toda suja. E a escova e o pente todo cheio de cabelo, ralo cheio de cabelo de tanta gente Isso que é passou por matador, ali. Thelma. Isso não Pois pode. Dentro do é. protocolo tem que ter esse cuidado. Eu me lembro de uma cliente um dia, ela começou a ir no salão e eu tava com um probleminha na gaveta, que a nossa gaveta é daqueles gavetão que Abre, abre e fecha e trava. fecha, e ela tava com um probleminha na gaveta e a gaveta abriu. E essa cliente logo olhou lá dentro. Aí ela olhou assim, aí eu fui lá, encostei a gaveta, ela pegou e falou assim: Nossa, eu nunca vi escovas tão limpas dentro do salão. Então a gente Olha que precisa. nojento de ouvir dos outros salões, não do Ela seu. estava limpa. Ela falou: Que Nunca vi coisa escovas tão chata. limpas como no seu salão. Então a gente precisa preocupar que tem sempre alguém olhando. Né? A gente não pense que as pessoas estão passando despercebido porque estão olhando. E às vezes é aquela cliente que vai embora e não volta mais. Ela não vai te falar nada, porque é aquela cliente elegante, que não vai te expor, mas ela não vai voltar. Então a gente precisa ter muito cuidado. Isso que nós estamos falando, entramos nesse assunto, química, e entramos nisso tudo, porque vai fazer sentido. Igual a gente fala, né? O cliente, se ele não reclamar, mas ele também não vai voltar, porque ele não vai dizer para você o que aconteceu de ruim. Então, o feedback do pós-venda é fundamental. Você foi bem atendido? Sabe aquelas perguntas? Como foi a entrada? Como foi a saída? Como foi o momento? Foi isso que você gostaria? Sabe aqueles feedback? Era a expectativa? O pós, a manutenção do seu cabelo, como você cortou, coloriu, ficou como você deseja? Essas intenções, elas valem muito para alguém que está fazendo uma transformação. De repente é aquele filme, né, do divã, aí ela entra lá no salão e fala, corta, 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 pica, pica, pica. E de repente ela já não está mais naquela euforia e ela fala, o que que eu fiz no meu cabelo? E agora? Né? Aí parte de nós o quê? Ouvir a cliente, acalmá-la. Por isso que tem que ter um chazinho no salão, né? Para acalmar a cliente, ouvir ela. Naquele dia, ofertar para ela talvez um tratamento, para ela pensar um pouco mais no que fazer. Então, na verdade, quando se fala, né? Isso não é só lá na minha região. Eu acredito que é em todos os lugares, que o cabeleireiro, ele é o psicólogo do cliente, né? Porque a gente escuta, a gente aconselha, a gente chora junto, a gente acalma, né? Abraça. E isso é tão maravilhoso, porque a nossa profissão é muito mais do que só transformar a fibra capilar. É transformar o coração, é acolher as pessoas, é fazer bem para alguém. Naquele dia a gente sair bem porque fez bem para alguém. É isso aí. Então, nós estamos convidando vocês a fazer perguntas, a tirar dúvidas, a querer saber mais. Esse programa é um programa aberto que você pode estar aqui junto conosco, né, Elaine? A tirar suas dúvidas também. Traremos novos profissionais, novos. Eu acho que referência do nosso mercado, porque aqui está cheio. Eu agradeço a Deus por conhecer muitos desses profissionais fisicamente, entender o porquê ele chegou lá. As pessoas têm uma raiva, parece, de uma pessoa que deu certo. Mas eu diria o seguinte: que sucesso que essa pessoa tem e que maravilha, porque ela é daquele jeito, porque eu conheço elas. E eu sei que o poder que ela gerou é de dar algo em troca para essas pessoas. O que ela tem, ela entregou para o outro, por isso que ela subiu o patamar. A gente não sobe porque a gente fica só se esforçando, a gente só sobe porque a gente entregou, às vezes, além do que a gente desejaria. Então, sabe, eu achava que eu só tinha isso, mas às vezes está tirando de lá do fundo muito mais coisa para entregar para o cliente. É isso que a Raiz Latina faz nesses 26 anos. A gente sempre não ficou buscando, esperando expectativas do mercado, mas sim trazendo grandes oportunidades, grandes momentos do nossos encontros e muita coisa que está acontecendo nesse mercado hoje em dia. Se a gente for olhar para tudo, a gente não trabalha, e se a gente ficar parado, também a gente não vai construir novas ideias. A ideia é que você tenha uma boa troca conosco, faça esse feedback, traga essas suas perguntas, que a gente vai buscar as informações. Porque aquilo que a gente não sabe, a gente tem ferramentas para ir atrás de pessoas com competência para conseguir achar
as necessidades. Com a visão que a Elaine vai ter, estratégica, com a que eu estiver buscando e em conhecendo pessoas, vou trazer para vocês também. Aqui fica uma dica. Espero também que a gente consiga fazer novos técnicos para novos distribuidores. Aqueles que já estão hoje com vocês, nossos distribuidores, entre em contato com profissionais que sejam capacitados a querer elevar o seu patamar e querer ser um técnico na região. Vá lá junto com ele, participe, corra atrás, dê ideias, gere conteúdos, não fica esperando, né? A gente já formou quantos nessa jornada aí do ano passado? O ano passado a gente formou aí, eu acho que 9 ou 10 técnicos, né? Foi uma formação incrível, teve muita troca. Hoje mesmo eu recebi um feedback de um distribuidor falando o quanto a técnica que ele enviou aprendeu, o quanto ela se aproximou mais ali do conhecimento dos produtos e conseguiu fazer diferença para ela e também para a distribuição dele. Então, o curso técnico, ele é um curso que realmente ele envolve não só a parte técnica, mas a nossa parte relacional, emocional, a nossa postura como profissional, né? Ele faz a gente virar uma chave. Então, realmente, os técnicos lá viraram uma chave, foram dias incríveis, e nós temos aí na região técnicos formados já pela Raiz Latina, e em breve nós abriremos novas vagas, né, Thelma? É isso aí, essa é a expectativa que nós desejamos para vocês. E também, sempre pensando, às vezes eu quero me evoluir nesse mesmo segmento, parece que não tem mais caminhos. Claro que tem, sempre tem uma brecha, tem uma oportunidade para se apresentar, para estar adiante, para irradiar o seu conhecimento, porque ninguém aqui é tão sábio que não possa aprender um pouco mais. Então, estamos abertos à disposição para ouvir vocês também. E desde já, né? Vamos levantar, Elaine, que eu quero dessa vez mostrar para vocês o quanto é importante a gente participar de eventos, participar de encontros, ser um profissional qualificado, trazer a responsabilidade para nós, para transformar nossos clientes. Então, a Raiz Latina sempre diz: a gente é parceiro, a gente gosta de transformar pessoas, e essas pessoas, quando usam nossos produtos, elas ficam apaixonadas, né? E aí viram fãs. É isso que a gente deseja. Então, o Café Raiz, espero que seja também um mercado onde você vire fã e que conecte e entregue para outras pessoas e que venha participar aqui conosco, né, Elaine? Isso. E aproveitando, a gente falou aqui, né, das pessoas pensarem quando vê um profissional que já tem sucesso, é se aproximar, né, e aplaudir. Eu aprendi isso aí com uma pessoa bem importante no meio dos treinamentos, e ele falava assim: toda vez que você vê alguém que você for pensar que você é menor do que ele, não, aplaude que atrai. Isso então, aí. aplauda e pense que você também pode estar aqui, pense que você também pode ser uma pessoa que faça coisas que talvez você pense que não, porque nós podemos fazer tudo o que nós quisermos. Isso aí. Muito obrigado, uma excelente semana e que esse conteúdo reverbere muita informação positiva e em crescimento pessoal.